E aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao Café com Dois Pão. Esse lugar pra gente falar de Bíblia e teologia de uma forma leve, simples, descomplicada e que talvez faça sentido pra vocês. Hoje a nossa conversa vai ser densa e tensa como foi na semana passada. Se você não viu, volta lá. E eu quero começar com uma provocação. Se o reino de Deus já começou, onde é que ele tá? Porque a gente prega bastante sobre isso, né? O reino de Deus chegou, Jesus inaugurou o reino. A gente vive o já, mas ainda não. Mas um reino que já começou, mas não se manifesta, ele começou onde exatamente? Quando a gente fala sobre esse reino, muitas vezes parece que ele só vai existir de verdade depois da morte. E eu quero falar com vocês sobre algo que acho que me perturba, acho que talvez essa seja a palavra. Me perturba há muito tempo. Por que o número de evangélicos no Brasil não para de crescer e a gente não vê esse crescimento virar resultado? Mais gente se convertendo, mas a discriminação continua. Mais gente na igreja e a violência contra a mulher continua. Mais gente convertendo os seus bens, porque tudo que eu tenho foi Deus que me deu. O Senhor me abençoou, nunca foi sorte, sempre foi Deus. E a desigualdade não move um milímetro sequer. Alguma coisa não fecha. Se o reino de Deus já se iniciou, ele tem que se manifestar. Não como um sentimento, não como uma emoção no culto. Ele tem que se manifestar falando da vida real. Sobre a vida real. Sobre justiça social, preconceito, racismo, violência policial, a pobreza, a desigualdade, a misoginia, o machismo, a violência contra a mulher, o feminicídio, sobre modelos hierárquicos de poder que existem para subjugar o outro, sobre pedofilia, sobre sistema de trabalho que explora o pobre. Se o reino de Deus não incomoda nada disso, esse reino não chegou, ele ficou só na promessa. Ou talvez a Bíblia esteja mentindo. Mas se ele chegou, de fato, se é de verdade, ele não está funcionando, alguma coisa está errada em mim e em você como crente. Se a igreja não fica desconfortável diante das injustiças, ela não está tão perto de Jesus quanto ela acha que está. A gente prega muito sobre uma vida eterna. Um futuro perfeito, sem dor, sem choro, sem lágrima. E isso é lindo. E é de verdade, é uma esperança de verdade, a nossa esperança eterna. Mas eu não tô lá ainda, eu tô aqui, eu tô vivendo hoje e o agora. E se esse reino já iniciou, como que esse reino se manifesta aqui hoje? Como eu antecipo essa realidade futura pro meu dia de hoje, pra minha realidade, pra minha rua, pro meu trabalho, pra minha igreja, pra minha cidade? O que a gente faz com o reino de Deus enquanto esse futuro ainda não chega? Se a gente só fala da vida de lá, se a gente prega só o futuro e ignora o hoje, ignora o evangelho como solução para os problemas de hoje, que esse evangelho seja anátema. Porque não é evangelho de verdade, um evangelho que não muda nada aqui embaixo. Aqui a gente sofre. Aqui a gente passa por injustiças. Aqui existe fome. Aqui existe pessoas sendo exploradas nos seus ambientes de trabalho, até vivendo em situações parecidas com escravidão. Aqui existem mulheres e crianças vítimas de violência. Aqui existem pessoas fazendo da rua a sua casa. Aqui existem pessoas sendo discriminadas, humilhadas, maltratadas, como se valessem menos, menos do que animais de estimação. Um dos maiores problemas da nossa compreensão do evangelho é tentar transformar o cristianismo em uma espécie de passaporte para o futuro. Um dia eu vou para o céu e tudo lá vai ser perfeito. E tudo bem, é fato, isso é verdade. Mas Jesus não anunciou apenas que um dia nós iríamos para algum lugar. Ele disse que Deus estava vindo ao encontro do mundo para restaurar o mundo. O reino de Deus não é apenas uma realidade utópica, futura, do qual nós participaremos depois da morte. É uma realidade que começou a irromper, a acontecer na história através de Jesus. Por isso, se eu digo que eu sou cidadão desse reino, os valores do reino que eu me tornei cidadão precisam refletir no reino que eu ainda estou vivendo. E se eu acredito num reino onde ninguém é oprimido, eu preciso me importar com a opressão agora.
Se eu acredito num reino onde existe dignidade para todo mundo, eu preciso defender a dignidade das pessoas agora. Se eu acredito num reino onde não existe fome, eu não posso olhar para uma pessoa com fome e pensar que isso é problema dela ou que o sistema, o governo deveria resolver isso. Se eu acredito em um reino onde não existe violência, eu preciso me indignar diante da violência. O reino já começou, mas ainda ele não chegou à sua plenitude. É justamente nesse intervalo que a igreja existe, entre o já e o ainda não. E aqui existe uma coisa muito bonita que o próprio cristianismo nos mostra. Deus não ficou lá no céu apenas distante falando sobre a humanidade. Nos dizeres de Dom Pedro Casaldáliga, no ventre de Maria Deus se fez homem. Mas aqui existe uma dimensão dessa encarnação que às vezes a gente esquece. Mas na oficina de José, Deus se fez classe. Deus entrou na história. Deus entrou em uma família, em uma cultura, entrou numa sociedade. Ele teve fome, sede, cansaço. Ele foi tocado por pessoas e ele tocou pessoas. Ele sentou à mesa com pessoas. Ele chorou por pessoas e pela cidade. E quando Jesus começa o seu ministério, ele não passa os 3 anos explicando para as pessoas que elas deveriam esperar sentada uma vida eterna. Ele entra em contato com a miséria humana e começa a trazer essa realidade para sua realidade presente. Ele cura, alimenta, acolhe, ele toca pessoas que ninguém queria tocar. Ele conversa com pessoas que ninguém queria conversar. Ele se aproxima de gente que tinha sido jogado para a margem. O evangelho em Cristo Jesus ganhou corpo. E talvez essa seja uma das grandes perguntas que a gente precisa fazer à igreja, igreja com I maiúsculo, essa igreja universal, invisível, da qual todos nós fazemos parte. O nosso evangelho tem corpo. Porque é muito fácil falar de amor, mas é difícil amar alguém que a nossa sociedade ensinou que não merece amor. É fácil falar sobre justiça, mas é difícil se posicionar quando a injustiça está beneficiando a gente. É fácil dizer que todos são iguais perante Deus, mas é difícil perceber os mecanismos sociais que continuam tratando algumas pessoas como se elas fossem menos humanas. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê a maneira como Jesus tratava as pessoas, principalmente as mulheres que eram deixadas de lado naquela época. Isso começa bem antes do seu ministério público. Quando você lê a genealogia de Jesus em Mateus, você encontra mulheres que não seriam exatamente as pessoas ideais, as pessoas que alguém esperaria encontrar na genealogia messiânica. E eu acredito, e aqui é uma conjectura, isso é uma coisa minha, que por ver o seu mestre fazendo esse movimento de dignificá-las, Mateus aprendeu e quis honrar o seu mestre adicionando essas mulheres à genealogia. E depois, durante seu ministério, Jesus conversa com as mulheres publicamente, coisa que as pessoas não faziam. Ele recebe mulheres entre os seus discípulos, ele permite que as mulheres o acompanhem e, segundo o Evangelho de Lucas, mulheres sustentavam financeiramente o ministério de Jesus. E isso não é só um detalhezinho ali no texto, um acréscimo, não. Não. Se isso tá ali é porque é importante. Jesus constantemente devolvia dignidade para pessoas que haviam sido empurradas, jogadas ali para as margens. E esse movimento ele aparece também muito antes, quando a gente olha o texto bíblico. A gente tem, por exemplo, a história de Agar, uma mulher estrangeira, escravizada, usada apenas como um instrumento de fazer filhas. Foi abandonada, foi enxotada, jogada fora. Ela vai pro deserto fugida. E ali, no meio da sua vulnerabilidade, encontra um Deus que olha para ela e a vê e a enxerga. E o evangelho é Deus ensinando o seu povo a enxergar quem foi deixado de lado, quem a sociedade não vê. A gente tem exemplo também em Mateus 25, quando Jesus fala sobre o juízo. E existe aqui um negócio que é muito desconcertante nessa passagem. A cobrança de Jesus não está focada apenas naquilo que as pessoas acreditavam. Jesus, ele não pergunta, você acredita em mim? Ele pergunta, como que a sua crença em mim se tornou prática? Tá naquilo que eles fizeram ou deixaram de fazer. Porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês me acolheram. Eu tava nu e vocês me vestiram. Eu tava enfermo e vocês cuidaram de mim. Eu tava preso e vocês foram me visitar. Isso é tão levado a sério por Jesus que
Ele diz que quando vocês fizeram isso a um dos menores, dos menores que sejam, vocês fizeram para mim. Você consegue perceber a brutalidade dessa fala de Jesus? Jesus está dizendo que a maneira como nós tratamos o outro revela alguma coisa sobre a maneira como nós tratamos o próprio Jesus. Então não dá para construir uma espiritualidade que ama Jesus de forma intangível, abstrata, enquanto a gente despreza as pessoas concretas que estão aqui do nosso lado. Não dá, simplesmente não dá. E se isso não é agenda para a igreja, eu não sei mais o que é. A pessoa tem fome, a pessoa precisa de cuidados, a pessoa sofre violência, a pessoa é abandonada, discriminada, deixada de lado, a pessoa está sendo explorada, a pessoa está sendo abusada e muitas vezes também é abusada dentro da igreja. A pessoa está sendo humilhada. E se a igreja olha para tudo isso e diz: vamos pregar o evangelho, porque o importante é salvar a alma dessa pessoa, meu irmão, essa igreja é sua e precisa se converter urgentemente. O ser humano não é só uma alma presa dentro de um corpo esperando que Deus um dia liberte e descarte esse corpo. Jesus se importa com o ser humano por inteiro. E se a igreja, como a gente disse antes, não fica desconfortável diante das injustiças, talvez ela não seja tão próxima e tão parecida com Jesus quanto ela acha. Porque Jesus ficava desconfortável, Jesus se indignava, Jesus confrontava os sistemas de poder, ele denunciava a hipocrisia, ele enfrentava estruturas religiosas que colocavam pessoas para fora enquanto mantinham sua patotinha ali, os seus privilegiados. E isso significa que uma igreja que anuncia o reino precisa inevitavelmente falar sobre as coisas que contradizem esse reino, precisa falar sobre as desigualdades, precisa falar sobre pautas que não querem falar, precisa falar sobre racismo, misoginia, o feminicídio que está em alta agora, infelizmente, a violência contra a mulher no geral, a pedofilia, a exploração do trabalhador, sobre a pobreza, sobre pessoas em situação de rua, sobre a violência policial, sobre as estruturas que transformam pessoas em objetos de poder, sobre qualquer coisa que diminua a dignidade de alguém que carrega a imagem de Deus. A gente falou no vídeo da semana passada que Deus é apartidário. Deus não cabe em nenhum dos nossos partidos políticos, mas isso não significa que Deus seja indiferente à humanidade. Deus tem lado. Deus tá com um cara que pega 3 ônibus para chegar no trabalho. Deus tá com a mãe solo que precisa sair para trabalhar e deixa os filhos com a vizinha porque não tem mais com quem deixar. Deus tá com os pais da criança favelada que morreu vítima de bala perdida. Deus tá com a pessoa negra chamada de macaca. Deus tá com a pessoa em situação de rua que enfrenta um inverno de -1 grau. Deus tá com a pessoa que aguarda a cirurgia pelo SUS. Deus tá com a pessoa que foi afastada do trabalho por questões de saúde e mesmo sem condições de trabalhar não consegue receber a aposentadoria do INSS. Deus tá com a mãe da criança com deficiência que teve o BPC negado e que o pai não paga a pensão. Deus tá do lado da mulher que apanha do marido todos os dias. Deus tá com o gay que apanha na rua. E aqui eu volto para a pergunta que a gente fez lá no início. Se o número de evangélicos só cresce ano após ano, por que isso não dá resultado na nossa vida cotidiana? Por que o Brasil segue violento e desigual na mesma proporção? E às vezes até em cidades conhecidas como a sua maioria cristã. Alguma coisa nessa conta não está fechando. O cristianismo começa a fazer sentido quando nós entendemos que gente não é descartável. A Bíblia inteira está cheia desse movimento. A gente falou sobre alguns exemplos, né? H, o fim dos tempos. ah, mas a Bíblia ainda mostra que Deus escuta o clamor dos escravizados lá no Egito. Os profetas denunciando os poderosos que exploram. Jesus constantemente se aproximando dos marginalizados. E quando eu digo que Deus está do lado de quem sofre, eu não estou dizendo que Deus ama algumas pessoas mais do que outras. Eu estou dizendo que Deus se posiciona contra aquilo que destrói a dignidade humana. Aquilo que destrói a imagem que ele colocou na sua criação. Deus humaniza quem um dia foi desumanizado. Ou quem está sendo todo dia desumanizado.
Deus devolve dignidade a quem a sociedade transformou em um número, numa estatística, um problema ou até mesmo um caso isolado. E é exatamente aí que a igreja deveria estar agindo. Do lado de quem Jesus estaria. Não do lado de uma ideologia, de um partido, de uma classe, mas do lado da pessoa que está sendo esmagada, oprimida. Porque quando alguém está sendo esmagado pela injustiça, ficar em cima do muro é fechar os olhos para a injustiça que continua acontecendo. E se a igreja acredita que o reino de Deus já começou, então ela precisa ser encontrada justamente ali, onde a dignidade humana está sendo ameaçada. E isso não significa transformar o púlpito em palanque. Significa reconhecer que o evangelho possui implicações públicas e práticas. Porque justiça não é propriedade de partido político. A dignidade humana não é pauta da esquerda ou da direita. Cuidar do pobre não é uma invenção nossa, dos nossos dias. A Bíblia já estava falando sobre isso muito antes de existir qualquer debate político moderno. A gente tem, por exemplo, o texto de Tiago que diz que ah, se um irmão ou irmã necessitar de um alimento ou de roupa e vocês disserem até logo, tenha um bom dia, se aqueça e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Nós não vamos construir o reino com as nossas próprias mãos. Nós não somos os responsáveis por criar o novo céu e a nova terra. Mas nós podemos e devemos antecipar os valores desse reino. Nós podemos criar pequenos espaços onde aquilo que nós esperamos no reino futuro já começa a ser experimentado aqui no dia de hoje. Não porque nós achamos que vamos conseguir consertar o mundo inteiro, mas porque nós já pertencemos ao mundo que Deus está transformando, que Deus está consertando. E os valores do reino, ao qual eu me tornei cidadão, precisam se tornar evidentes, precisam aparecer, precisam dar as caras no mundo, no reino que eu ainda estou vivendo. Nós dizemos que o evangelho transforma vidas, mas o que acontece quando vidas transformadas começam a transformar o mundo ao redor delas? Esse é o verdadeiro teste da nossa teologia. Não apenas quantas pessoas levantaram as mãos no culto, no apelo e aceitaram Jesus, não quantas pessoas foram batizadas, não quantas pessoas frequentam os nossos cultos, mas a nossa métrica deveria ser: o bairro em que essas pessoas moram ficou melhor? As pessoas estão sendo cuidadas? Os pobres estão sendo protegidos? As mulheres e as crianças, elas estão mais seguras? As pessoas marginalizadas encontraram uma comunidade onde elas possam descansar, respirar? A igreja está produzindo justiça, lutando por justiça, porque o evangelho precisa produzir alguma coisa. Ele precisa aparecer, ele precisa ganhar carne, precisa ganhar corpo, precisa ganhar forma. Ele precisa alcançar a mesa, a casa, o trabalho, a escola, a política, a economia, a cultura, os nossos relacionamentos. Caso contrário, nós corremos o risco de anunciar o evangelho que só funciona para depois da morte. E eu não acredito nesse evangelho. Eu acredito em um evangelho que começa agora. E eu tenho pra mim que o problema não é que o evangelho não tenha poder para mudar realidades, mas que nós tenhamos reduzido o evangelho a algo muito menor do que ele realmente é. Porque Jesus não chamou pessoas simplesmente para acreditar em determinadas coisas, ele chamou pessoas para segui-lo. E seguir Jesus significa participar daquilo que Deus está fazendo no mundo, da obra de Deus no mundo. A igreja existe para anunciar esse reino, mas também para ser uma pequena amostra desse reino futuro. Uma comunidade onde o futuro de Deus começa a aparecer no presente. Onde o faminto encontra comida, onde o ferido encontra cuidado, onde o desabrigado encontra acolhimento, onde todos encontram segurança para existir, para viver. Onde a justiça deixa de ser apenas uma palavra bonita aqui no sermão que a gente prega no domingo e começa a ganhar forma na vida real. Nós que temos fome e sede de justiça, nós seremos saciados à medida que começarmos a colocar em prática o evangelho que muda realidades. Porque o evangelho só se torna real quando
muda a vida das pessoas e pessoas transformadas mudam o mundo. Então, vá ser os braços e os pés e o corpo de Jesus por onde você estiver. E a gente se vê por aí. Beijo, beijo pra você e até a próxima.